Olá, meu nome é Felipe Braida e hoje a gente vai falar um pouco sobre aprendizado de máquina, suas motivações e seus principais tipos. Então vamos começar com uma motivação. Eu pensei em duas formas geométricas e eu comecei a desenhar essas 5 formas geométricas a partir dessas duas grupos que eu pensei na minha mente. Se eu perguntasse para vocês, vocês conseguiriam definir quais são esses dois grupos? A primeira hipótese que a gente poderia definir são formas geométricas arredondadas. Então, esse seria o primeiro grupo e esse seria o segundo grupo. Outra forma também de agrupar seria cores quentes e cores frias. Por exemplo, aí nesse caso eu ficaria com cores quentes, seriam esses 3 grupos, e nesse caso com esses dois. Existem outras formas possíveis de agrupar essas figuras geométricas. E caso eu desenhasse mais uma forma geométrica, será que esses grupos funcionariam? Ou talvez você precisaria reatualizar essa ideia de grupos que vocês agruparam. Então, por exemplo, no primeiro caso, se a gente definisse que se tivesse ponta ou se não tivesse ponta, nesse caso aqui, e caso não tenha ponta, esse grupo, esse elemento aqui, realmente poderia encaixar aqui. E no caso do outro, se fosse cores quentes ou cores frias, aparentemente ele entraria junto com esse, que até faria mais sentido e deixaria os grupos mais equilibrados. Outro exemplo, eu defini essas 4 imagens com esses 4 animais e perguntaria se é possível eu agrupar esses elementos pela similaridade. Então, se eu definir que a similaridade seja por bico, então esses dois aqui entrariam agrupados e esses dois aqui juntos. No caso, se for pelo ambiente, esse aqui seria os animais aquáticos e esse aqui seria um terrestre. Esse aqui também seria um aquático, mas enfim, para exemplificar. Uma outra forma de agrupar possibilidades é ser ovíparo e mamífero. No caso aqui, esse cara aqui estaria até em comum entre esses dois grupos. Uma outra motivação é quais são os elementos que escrevem ou que não escrevem, dados esses objetos definidos aqui nessas imagens. Então, nesse caso aqui, ele escreve, esse cara aqui escreve, esse cara aqui escreve, e os demais não. Aí a minha pergunta é, como eu consigo criar um algoritmo que consiga classificar exatamente como nós humanos fizemos? Então, se a gente parar para pensar e pegar, se tiver ponta, escreve. Então, nesse caso aqui tem uma ponta, ele não escreve. Nesse caso aqui ele tem uma ponta, no caso, ele não escreve. Se a gente pegar que ele possui uma certa cor, mais escura, então esse aqui escreve, esse aqui escreveria, esse aqui não. Então, fica muito complicado a gente definir um algoritmo procedural para exatamente descrever e resolver esse problema. E o mais interessante é que, no caso, os humanos conseguem resolver esse problema de forma muito trivial. Na verdade, ele foi, no caso, vendo com o tempo o mecanismo e a gente foi, no caso, aprendendo. E depois desse aprendizado, a gente consegue exatamente classificar, dado a nossa vivência, o que nos escreve ou não. E mesmo assim, por exemplo, se esse objeto aqui eu nunca tivesse visto, eu consigo mais ou menos pensar se ele escreve ou não. Esse que é o ponto mais interessante. Então, a nossa motivação, basicamente, para construir um sistema inteligente que resolva esses tipos de problemas no que o humano consegue resolver de forma relativamente fácil. Um exemplo clássico é a questão, por exemplo, da detecção de face. Isso aqui é uma face, isso aqui é uma face, isso aqui é uma face, isso aqui é uma face. A gente aprendeu essa tarefa com o tempo de detectar essa face, mesmo de forma implícita, e a gente consegue resolver esse problema muito fácil. Mas parar para pensar, igual o problema anterior, seria muito difícil descrever quais são todas essas características que definem uma face. Se você vê essa pessoa aqui, ela está de lateral. Então, por exemplo, a distância entre os olhos não funcionariam, por exemplo, com ela.
Então, e mesmo assim a gente consegue facilmente ver que esse aqui é uma face. Mas fica o ponto. O que é aprendizado? Se a gente considerar como exemplo uma criança aprendendo a diferenciar o que é um cachorro, o que é um gato, no primeiro momento ele vai observar alguns cachorros e alguns gatos, ele vai memorizar algumas formas e com o tempo ele vai entendendo, com a observação, ele vai aprendendo que aquela forma ali é uma forma de um cachorro e aquela forma é de um gato. Mas só memorizar não é o suficiente. Ele precisa começar a organizar esse conhecimento em algumas representações na cabeça dele para que, quando chegar novas observações, ele conseguir ir identificando se aquela imagem, aquele objeto realmente é cachorro ou gato, com isso talvez melhorando as suas habilidades e melhorando o seu conceito do que é gato e cachorro e aprendendo com o tempo mais e mais para poder, quando chegar uma nova fato, uma nova instância de um cachorro ou de um gato, ele conseguir classificar de forma correta, mesmo que aquela observação ele nunca tinha visto um cachorro de uma raça diferente ou tudo mais. Então, o que seria aprendizado de máquina mais formalmente? Uma definição bem interessante é a definição do Bishop sobre aprendizado de máquina, ele diz o seguinte, que é a área de inteligência artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o processo de aprendizado. Esse que é o ponto interessante. Na verdade, o que eu quero é criar uma técnica que ele simule esse processo de aprendizado que nós humanos e outros animais conseguem reproduzir. Então, qual é a principal preocupação? Então, eu quero construir um algoritmo, um programa de computador, que ele melhore o seu desempenho a partir de experiência. Então, eu vou observando novos fatos e eu vou melhorando o meu desempenho através dessa observação. E, no final das contas, acaba podendo ser técnicas orientadas a dados, porque eu vou aprendendo, eu vou vendo mais dados e eu vou aprendendo e melhorando a minha hipótese através dessa observação desses dados que eu estou consumindo. Uma outra definição que é bem interessante, que ele é um pouco mais específico, é a definição do Mitchell. Então, o que ele diz? Um programa aprende a partir da experiência E em relação a uma classe de tarefas T, com medida de desempenho P e seu desempenho em T, medida em P, que melhora em E, que ele também chama de aprendizado indutivo. Vamos tentar ser um pouco mais prático e explicar cada um desses pontos e dessas letras com um exemplo. A tarefa de classificar se um cliente novo ele pode ser bom ou mau pagador. Então, tenho esse problema, como que eu poderia medir o desempenho dessa tarefa? Seria, por exemplo, se eu classificar corretamente se eles são bons pagadores ou não. E qual é a minha experiência? A minha experiência é, através de bases históricas, observando as características desse cliente, eu tentar aprender o que é dado essas características foi bom ou mau pagador. Aí que vem um ponto bem interessante, que é a questão da inferência indutiva. O que seria a inferência indutiva? Eu vou dar um exemplo e a gente vai tentar chegar juntos nessa conclusão. Então, vou dar um exemplo. Todos os pacientes com déficit de atenção atendidos em 86 sofriam de ansiedade. Então, essa é a primeira frase e é um fato que acontece. Então, em 86, todo mundo que foi atendido com déficit de atenção acabava sofrendo ansiedade. Aí, no ano seguinte, sei lá, em 87, acabava que no final do ano eu observei também que todos que têm déficit de atenção também sofriam ansiedade. No caso, em 88, no final do ano, eu percebi a mesma coisa. Em 89, a mesma coisa. Então, eu posso inferir logicamente que todos os pacientes sofrem déficit de atenção também sofrem com ansiedade? Sim, isso pode ser verdadeiro ou não, mas a princípio a gente está observando pelos dados, que estão chegando os novos dados de 88, 89, 90, e a princípio ele está proporcionando uma nova generalização, ou seja, eu estou recebendo os novos dados e a minha hipótese está se mantendo verdadeira.
Então, o que seria meu aprendizado indutivo, especificamente? Eu tenho uma função h, que é chamada minha hipótese, que seria basicamente a minha resposta sobre o meu problema. Essa hipótese seria boa o suficiente quando, que a gente já vai chamar de generalizar bem, caso eu tenha novos dados que essa função não tenha visto e ele consiga prever corretamente para esses novos exemplos. Então, esse é o problema fundamental da indução. Mas esse problema não é tão trivial. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o caso de alguns pontos e eu tenho aqui a minha f de x para esses pontos. Então, será que eu tenho uma função de hipótese que passe e reconheça esses pontos prevendo qual seja o próximo ponto? Aqui, por exemplo, poderia ser a área de uma casa e o preço dela, por exemplo. Se eu chegar com uma nova área, por exemplo, aqui, qual será o preço correto dela? Eu poderia, por exemplo, definir uma função linear, ou seja, essa função linear corresponde à minha hipótese. Ou seja, se eu chegar a um novo elemento aqui, com essa área, vai ser prevista esse valor aqui de custo, no caso da minha f. Será que ele é um bom exemplo de hipótese? Por exemplo, nesse caso aqui está havendo um erro, aqui está havendo um erro, mas o grande problema está aqui. Chegou um dado mais ou menos nessa região, ele está tendo bastante erro, assim como aqui. Será que eu posso ter alguma outra função de hipótese para isso? Eu poderia, por exemplo, definir essa outra função aqui, que ele possui uma curvatura. Ele está exatamente acertando melhor esses pontos aqui, mas nesse caso aqui ele está errando drasticamente. Eu poderia ter essa outra função aqui, que realmente ele passa bem perto aqui, meus pontos, errando brevemente aqui, e os outros ele acertando certamente. A maior dificuldade é que eu não possuo e não tenho conhecimento dessa hipótese, ou seja, a função que é a geradora dos dados. E, para complicar, eu posso ter várias funções de hipóteses correspondentes a esses pontos. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa função agora em amarelo é uma função correspondente, uma hipótese que eu poderia definir, que no caso, se eu observar para o meu conjunto que eu utilizei para criar essa função de hipótese, ele acerta perfeitamente todos os elementos. Mas será que ela é uma boa função de hipótese? Porque chega um novo elemento aqui, por exemplo, olha o erro dela aqui, um erro bem grande. Então, isso acaba tornando essa tarefa bem difícil. Definindo o processo indutivo, podemos classificar a forma de aprendizado em várias abordagens. Existem duas formas clássicas dentro da área que a gente vai citar aqui, no caso, o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. É claro, existem outras formas de aprendizado, mas vamos nos prender aqui nessas duas. Então, o que seria aprendizado supervisionado? Diferentemente do não supervisionado, é que existe uma supervisão. Ou seja, durante o processo de aprendizado, existe algo ou alguém que diz qual é o valor da saída desejada, dado aquele conjunto de entrada. No caso, eu vou dar o exemplo anterior, que a gente falou, de uma criança aprendendo a classificar se é um cachorro ou é um gato. No caso, provavelmente vai ter um adulto, que seria a supervisão. Ele vai aprendendo vendo o cachorro e o adulto vai confirmando se aquele elemento observado é de fato um cachorro ou um gato. E no caso, se houver um erro, ele, por exemplo, aparecer um cachorro e ele falar que é um gato, aquele adulto vai corrigir a criança falando, não, aquilo ali é um cachorro e não um gato. Então, basicamente, o que eu vou querer durante o aprendizado é criar uma função que vai relacionar a entrada com a saída. No caso, para valores, quando a saída é discreto, a gente chama ele de classificação, ou seja, é uma classe. E se for um valor contínuo, é uma regressão. Aqui é um exemplo do algoritmo supervisionado. Então, eu tenho um valor de entrada,
eu tenho meu algoritmo de aprendizado que vai informar qual é a saída dado aquele valor de entrada. Se o valor estiver correto, ele não vai existir uma supervisão aqui corrigindo esse procedimento. Caso contrário, ele vai informar, não, aquilo ali está errado. E no caso do não supervisionado não existe uma supervisão para definir o que é uma saída desejada ou não. Eu vou dar o exemplo no caso daquelas imagens, de aquelas formas geométricas que foi o primeiro exemplo que eu dei, né, durante a apresentação. No caso ali, não existe um verdadeiro ou falso. Na verdade, existe eu definir como eu criei aquelas formas geométricas, mas eu poderia, de qualquer forma, agrupar, dado uma certa lógica, aqueles objetos ali em objetos similares, que a gente chama até de clusters. Então, qual seria a diferença prática do que é um supervisionado e o que não é um supervisionado? No caso aqui, eu tenho dois conjuntos de dados, da esquerda e da direita, aonde, nesse caso aqui, eu tenho dois atributos, e a classe seria se ele é bola ou se ele é X. Então, por exemplo, cachorros e gatos. E o meu objetivo é, caso chegue um novo elemento aqui, ele é um cachorro ou é um gato. No caso aqui, como ele está perto dos círculos, provavelmente ele vai ser um círculo, um cachorro. E se caso ele entra aqui, ele provavelmente vai ser um gato, um X. No caso do não supervisionado, é um pouco diferente. Eu tenho dois atributos e eu quero agrupar esses dados de uma forma que os objetos sejam mais similares possíveis. Então, por exemplo, se chegar um novo objeto aqui, provavelmente ele vai pertencer a esse grupo, a esse cluster. Se ele entrar aqui, ele provavelmente vai pertencer a esse grupo, a esse cluster. Existem várias aplicações possíveis para aprendizado de máquina. Um exemplo aqui, que até foi falado, é a questão da detecção de face. Então, eu quero, por exemplo, detectar se é uma face ou não. Essa, por exemplo, é uma primeira tarefa. E uma segunda tarefa seria de quem é essa face. Esse é um segundo problema. Um outro exemplo é na questão, por exemplo, no conhecimento da fala. Então, eu poderia, através de um vídeo, começar a falar e ele automaticamente transcrever. Um outro problema que poderia usar essa informação seria, além de escrever, ele poder traduzir de forma automática para outra pessoa ler em uma outra língua. Com isso, eu conseguiria fazer uma comunicação de duas pessoas que não falam a mesma língua. Um outro exemplo aqui na parte superior, é na detecção o que é esse objeto. No caso aqui, esse algoritmo aqui está tentando detectar que esse cara aqui é um carro, esse aqui é uma pessoa, e esse aqui, por exemplo, é um ônibus. Um exemplo no caso do supervisionado seria, por exemplo, eu tenho vários compradores na minha loja, por exemplo, de roupa, e eu quero mandar um e-mail direcionado para aqueles compradores com certas características similares. Então, eu não precisaria mandar um grande e-mail tentando vender as coisas mais genéricas. Então, eu vou, por exemplo, verificar que aquelas pessoas ali compram muito de um certo tipo de objeto, de tipo de roupa. Eu vou tentar identificar qual é esse grupo e mandar um e-mail especializado para esse grupo. No caso, é um exemplo do não supervisionado. Com isso, a gente terminou a ideia do que seria aprendizado de máquina, suas motivações e algumas aplicações.